Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui juntinhos para estudarmos um texto da irmã Bárbara Dias Cabral. Ela é doutoranda em biotecnologia, mestre em direito ambiental, especialista em docência da teologia. E ela é de Manaus, Amazonas. Escreveu um texto chamado Praticantes. E foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ora, meus irmãos, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Bárbara Cabral, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que nós possamos compreender as verdades que nele estão. Senhor Jesus, em teu nome oramos, pedindo que realmente possamos compreender as suas verdades eternas, que não sejamos só ouvintes da tua palavra, mas praticantes, que nós possamos estar sempre atentos nas tuas palavras, para que o mundo possa ver que nós temos Jesus Cristo, que a tua luz resplandeça em nós, porque nós praticamos a tua palavra. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em Tiago 1, nós vamos ler do 21 até o 25. Então vamos lá, versículo 21 até o 25. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém? Bem, então a nossa irmã Bárbara escolheu o versículo 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E o texto chama praticantes. Aí ela diz o seguinte: você já praticou algum instrumento musical, algum esporte, ou crochê, ou aprendeu a dirigir, enfim, qualquer atividade que a gente faça exige da gente o quê? Que a gente repita muitas vezes, até aquilo se automatizar, né? Então a gente só aprende bem depois de muito repetir. Eu me lembro que quando eu era recém-casada, há muitos anos, né, há 30 anos, eu fazia arroz com receita, porque eu não tinha prática. Quem fazia arroz era minha mãe, eu filha única, então eu fazia arroz com receita. E logicamente, né, com o passar dos anos, a gente não usa mais receita. A mesma coisa, quando eu aprendi a dirigir, eu pensava, nossa, como é que pode? Olha para frente, olha no retrovisor, olha o pé, troca a marcha, segura aqui para dirigir, meu Deus, como é que vai ser? Mas de tanto você praticar, aquilo se automatiza e torna-se normal, né? Porque a repetição vai levando a gente ao hábito. Assim é com a palavra de Deus e assim é com as coisas ruins também. Tem gente que fala palavrão, por exemplo, direto, né? Um monte de palavrão. Mas ela cresceu falando palavrão? Não, hoje fala um ou outro, repete. Depois acaba nem conseguindo mais falar de outra forma, porque só já automatizou aquilo na cabeça, né? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quem apenas ouve a palavra de Deus não é justo diante de Deus. Mas os que praticam a palavra de Deus demonstram o quê? Que já foram justificados por Ele, por Cristo Jesus, né? Porque só você ouvir e não ser praticante, não adianta nada, né? Então tem gente que acha que é suficiente ir na igreja só no domingo
prestar atenção lá no sermão e já acha que está tudo certo. Mas não. Na verdade, a gente demonstra que é de Jesus quando a gente pratica o que ouve da palavra de Deus. Então, você tem que olhar para você mesmo e se perguntar quais foram as verdades bíblicas que você aprendeu este ano. O que você aprendeu de tão especial? Nós estamos aqui, no nosso manancial, quer ver? Vou falar para os irmãos. 40, 41, 42, 43, 44. 345 dias. Todos os dias a gente lê junto à palavra e todos os dias a gente fala sobre alguma verdade eterna. Por exemplo, nesse nosso caso, quais verdades você aprendeu este ano? Tem algumas que a gente já sabia e são apenas reforçadas. Tem outras que a gente aprendeu. Essas verdades que você aprendeu ou aqui ou em qualquer outro lugar, você tem colocado em prática? Isso é fundamental. O que é preciso para a gente colocar em prática a palavra de Deus? Primeiro, ter fé, né? É necessário a gente acreditar que Deus existe, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e é a revelação de Deus na sua vontade para a vida da gente. A gente tem que crer nisso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Outra coisa que para a gente ser praticante da palavra é necessária é a santificação. A gente precisa rejeitar todo o costume imoral, toda a má conduta, tudo aquilo que não agrada a Deus, para quê? Para estarmos com o coração limpo e os olhos bem abertos para enxergar as verdades espirituais e a lei do Senhor. Então, primeiro a fé e depois a santificação. Outra dica que vai aí, meditação. A gente tem que estudar a Bíblia. A gente não estuda na escola, nos livros seculares, né? Vai ter prova, aí eu vou e estudo. A gente tem que estudar do mesmo jeito e refletir sobre o que a gente aprendeu. E a outra coisa, então, além da fé, da santificação e da meditação, nós temos que ter perseverança. Perseverança é o quê? É repetir os 3 passos acima: fé, santificação e meditação, todos os dias, dia após dia. Porque agindo desse jeito, nós seremos prósperos na palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você fez a sua autoanálise e precisa reconsiderar algumas coisas, arrependa-se, ora e confesse os seus pecados. Peça para Deus ajudar você a desenvolver a fé, a santidade, a capacidade de reflexão. E no final, no fim de tudo, confia nos ensinamentos do Senhor e demonstre isso colocando em prática para que as pessoas possam ver em você uma pessoa realmente justificada por Deus. Assim, você vai certamente ser poupado dos atropelos da vida, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, para não tropeçar nos caminhos da vida, torne-se um praticante da palavra de Deus, amém? Bom, eu termino dizendo, que o abraço, é o encontro de 2 corações, por isso que eu deixo meu abraço de urso, Lembrando que o abraço só não vai dar certo em reunião de porco espinho, mas para nós que sabemos que temos que ser praticantes da palavra, para nós o abraço dá super mega certo. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo, Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.